2 vezes na Bíblia lemos sobre a mulher da tua mocidade. Provérbios capítulo 5, versículo 18. Malaquias capítulo 2, versículo 15. Nós temos mostrado que a propagação de filhos é o fim normal do casamento. Ainda assim, existem épocas especiais de angústia aguda quando 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 é válido. Em segundo lugar, o casamento é designado como preventivo da imoralidade. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Se alguém fosse dispensado, poderia ser suposto que os reis seriam desobrigados por causa da falta de um sucessor para o trono se a sua esposa fosse estéril. Ainda assim, o rei é expressamente proibido de ter mais de uma esposa. Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, mostrando que o risco para uma monarquia não é suficiente para cometer o pecado do adultério. Por esta razão, uma prostituta é chamada de mulher estranha, lá em Provérbios capítulo 2, versículo 16, para mostrar que ela deve ser um estranho para nós. E as crianças nascidas fora do casamento são chamadas de bastardos, que, nos termos da lei, foram excluídos da congregação do Senhor. Deuteronômio capítulo 23, versículo 2. O terceiro propósito do casamento é evitar os inconvenientes da solidão, indicados em não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2,18, como se o Senhor dissesse: esta vida seria enfadonha e miserável para o homem, se nenhuma esposa fosse dada a ele como uma companheira. Ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10. Alguém disse: como uma rolinha que perdeu seu companheiro, como uma perna quando a outra é amputada, como uma asa quando a outra é cortada. Assim seria o homem se a mulher não fosse dada a ele. Portanto, para o companheirismo e conforto mútuos, Deus uniu o homem e a mulher para que os cuidados e medos da vida fossem suavizados pela alegria e auxílio um ao outro. A seguir, vamos considerar a escolha de nosso companheiro. Em primeiro lugar, o escolhido para parceiro da nossa vida deve estar fora daqueles graus de parentesco próximo proibidos pela lei divina. Levítico capítulo 18, versículos 6 ao 17. Em segundo lugar, o cristão deve se casar com uma cristã. Desde os primeiros tempos, Deus ordenou: eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Números capítulo 23, versículo 9. Sua lei a Israel em relação aos cananeus era: nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 3, e Josué capítulo 23, versículo 12. Quanto mais, então, Deus deve requerer a separação daqueles que são seu povo por um laço espiritual e celestial, daqueles que têm apenas uma relação carnal e terrena com Ele. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. É a ordem de trombeta para os seus santos nessa dispensação. Parceria de qualquer tipo de alguém que nasceu de novo com alguém que se encontra meramente em um estado natural é proibida aqui, como é evidente a partir dos termos utilizados no próximo verso. Companheirismo, comunhão, concórdia, parte, acordo. Há apenas 2 famílias neste mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 10. Se então uma filha de Deus se casa com um filho do maligno, ela se torna uma nora de Satanás. Se um filho de Deus se casa com uma filha de Satanás, ele se torna um genro do diabo. Por um passo tão infame, uma afinidade é formada entre alguém pertencente ao Altíssimo e alguém pertencente ao seu arqui-inimigo. Linguagem forte, sim, porém não muito forte. A desonra feita a Cristo por tal união, a amarga colheita da semeadura. Em todo caso, é o pobre cristão que sofre. Leia as histórias inspiradas de Sansão, Salomão e Acabe e veja o que se seguiu às suas alianças profanas em casamento. Assim como pode um atleta que, tendo ligado a si um peso pesado, esperar ganhar uma corrida, semelhantemente um cristão pode esperar progredir espiritualmente ao se casar com um mundano. Se algum leitor cristão está inclinado ou espera tornar-se noivo, a primeira questão para ele ou ela refletir cuidadosamente na presença do Senhor é: essa união será com o incrédulo?
Porque se você estiver realmente consciente e o coração e a alma estão cientes da enorme diferença que Deus, em sua graça, colocou entre você e aqueles que estão, embora sejam atraentes na carne, ainda em seus pecados, então você não deve ter dificuldade em rejeitar todas as sugestões e propostas de comunhão com os tais. Você é a justiça de Deus em Cristo, mas os incrédulos são injustos. Você é luz no Senhor, mas eles são trevas. Você foi trazido ao reino de Deus, mas os incrédulos estão sob o poder de Belial. Você é um filho da paz, enquanto todos os incrédulos são filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Portanto, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. O perigo de formar essa aliança vem antes do casamento, ou mesmo do compromisso, e nenhum destes pode ser cogitado por qualquer cristão verdadeiro, a menos que a doçura da comunhão com o Senhor tenha sido perdida. As afeições devem primeiro ser retiradas de Cristo, antes que possamos encontrar prazer na intimidade social com aqueles que estão afastados de Deus e cujos interesses se limitam a este mundo. O Filho de Deus, que está guardando o seu coração com toda a diligência, não pode ter alegria e intimidades com os não regenerados. Infelizmente, com frequente a busca de aceitação de estreita amizade com os incrédulos é o primeiro passo para desviar-se de Cristo. O caminho para o qual o cristão é chamado é de fato estreito, mas se ele tentar alargá-lo ou deixá-lo por um caminho mais amplo, ele estará em oposição à palavra de Deus, para o próprio dano e perda irreparáveis dele ou dela. Em terceiro lugar, casar, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, vai muito além de proibir que o incrédulo seja um companheiro. Mesmo entre os filhos de Deus, há muitos que não seriam adequados um para o outro para tal vínculo. Um rosto bonito é uma atração, mas quão vão é ser guiado por tal trivialidade em um assunto tão sério? Bens terrenos e posição social têm o seu valor aqui, mas quão miserável e degradante é deixá-los controlar um compromisso tão solene. Que vigilância e espírito de oração são necessários para a regulação de nossas afeições. Quem entende perfeitamente o temperamento que será compatível com o meu? Quem será capaz de suportar pacientemente os meus defeitos, ser um corretivo para as minhas inclinações e uma ajuda real para o meu desejo de viver para Cristo neste mundo? Quantos dão um verdadeiro show a princípio, mas acabam miseravelmente? Quem pode me proteger de uma série de males que afligem os incautos, senão Deus meu Pai? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Provérbios capítulo 12, versículo 4. Uma esposa piedosa e competente é a mais valiosa de todas as bênçãos temporais da parte de Deus. Ela é o dom especial de sua graça. A mulher prudente vem do Senhor. Provérbios capítulo 19, versículo 14. E ele exige que ela deve ser definitiva e diligentemente buscada. Veja Gênesis capítulo 24, versículo 12. Não é suficiente ter a aprovação dos fiéis amigos e pais. Valioso e até mesmo necessário como isso, geralmente é para a nossa felicidade. Pois embora eles estejam preocupados com o nosso bem-estar, a sabedoria deles não é suficientemente abrangente. Aquele que designou a ordenança deve ter a preeminência se quisermos ter a sua bênção sobre esta questão. Agora, a oração não se destina a ser um substituto para o bom desempenho das nossas responsabilidades. Sempre somos exigidos de usar a cautela e discrição e nunca devemos agir rápido e precipitadamente. O nosso melhor julgamento deve regular a nossa emoção. No corpo, a cabeça é colocada acima do coração e não o coração acima da cabeça.